Sejam bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá Miguel, bem-vindo esta semana depois de uma pausa, numa semana em que nos debruçamos sobre a fiscalidade e o peso dos impostos em Portugal sobre o trabalho, quando comparado com outros países. Isto numa altura em que se discute também a necessidade de reter talento jovem no país e em que se discute a polémica descida das taxas de IRS e o choque fiscal que existirá ou não nesta legislatura. Para nos ajudar a olhar para este tema, temos connosco Joana Freitas, diretora na consultora UI com mais de 20 anos de experiência e trabalho na área fiscal. Bem-vinda e obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar no Advogado do Diabo. Joana, temos vindo a complicar cada vez mais a estrutura fiscal em Portugal, sobretudo nos impostos sobre o trabalho, ou houve alguma tendência de simplificação? Viva! Efetivamente, creio que desde a reforma do IRS de 2015 que não se assistem a alterações muito estruturais no imposto. Temos tido, sobretudo, medidas que acabam por responder a questões e a problemas conjunturais, muitas vezes até através de incentivos fiscais. É o caso, por exemplo, do regime dos ex-residentes, que veio responder a uma necessidade de atrair o regresso da diáspora. É o caso também do IRS jovem, que vem a tentar reter o talento jovem em Portugal. E mesmo esses dois benefícios já levam eles próprios muitas alterações desde a sua introdução. Foram criados. Precisamente. E sente que há aqui uma necessidade de olhar novamente para o imposto, desde que, lá está, houve a tal reforma de 2015, para evitar estas medidas avulsas? Sim, seria o ideal, porque efetivamente o que se tem notado é que as principais medidas são medidas de atualização de escalões, atualização de taxas, atualização de deduções fiscais, mas o código em si continua a ser um documento muito complexo, de leitura muito difícil, com muitas remissões, muitas referências a artigos, com fórmulas muito complexas. Temos, por exemplo, o caso recente da alteração da fórmula no abatimento do mínimo de existência, que é extremamente difícil de entender. E isso torna, de facto, a compreensão das regras fiscais muito difícil para os contribuintes, desde logo, e até para a própria autoridade tributária. Efetivamente, notamos que muitas vezes a própria autoridade tributária tem também dificuldades ou pelos recursos escassos ou até pouco capazes para responder a questões dos contribuintes. E o que é que sente que seria necessário rever numa reforma do Código? Uma simplificação para tornar mais fácil essa mesma leitura? O que é que seria necessário e fundamental mexer? Sim, efetivamente uma simplificação era importante, porque o que notamos é que o sistema fiscal é frequentemente objeto de alterações, como dizíamos, e não prima pela estabilidade fiscal. Portanto, isto não ajuda a simplificar a estrutura do imposto. Muitas vezes até temos normas que são interessantes no plano teórico e depois acabam por não se aplicar na prática. Tivemos agora recentemente com o Orçamento de Estado para 2024 um exemplo com uma isenção de IRS na participação nos lucros, mas que depois acaba por ser muito difícil de implementar e vai ser, muito provavelmente, implementado por muito poucas empresas. Não tem aplicabilidade, não tem aplicabilidade na prática, porque uma das condições que exige é muito difícil de verificar nas empresas. E sim, em termos de simplificação, de medidas de simplificação que já observamos, uma daquelas que se calhar destacaríamos é a questão da declaração automática de impostos, criada em 2017 e que aí sim acabou por vir facilitar a vida a muitos IRS automático tem chegado a cada vez mais contribuintes. Miguel, a Joana falava aqui da questão de haver medidas que acabam por depois não ter nenhuma aplicabilidade, na prática acabam por beneficiar quase ninguém. A questão, por exemplo, da não tributação dos lucros, que praticamente não se aplica às empresas. A fiscalidade é um travão à economia, ela é tantas vezes apontada como um travão. Vê nisso um problema, uma espécie de pedra na engrenagem? Bom, mais do que eu, são os próprios empresários e o tecido económico que tu diz, portanto, são quem sofre na pele no dia-a-dia
E vai das grandes às pequenas e médias empresas. Portanto, é algo estrutural em que tu não tens um nicho da economia que apenas se queixa. Até porque muito daquilo que a Joana aqui nos traz, eu gostaria aqui de destrinçar 2 pontos. Muitas destas medidas, muitas das vezes, são conjunturais ou oportunísticas, têm muito a ver com a questão política. Isto é, como há promessas que são feitas, depois tem que se olhar para o quadro e quando se senta-se na cadeira de Ministro das Finanças é dizer, bom, vamos lá ver agora como é que nós conseguimos não passar por mentirosos sem estragar muito o orçamento. E estes remendos que vão sendo feitos traz-nos então depois o embaraço completo e a complexidade. Até porque a Joana acabou por tocar em 3 dos 4 problemas ou 4 vetores que eu vejo em relação à questão, e há um talvez que tenha a ver com o contencioso, que normalmente é sempre posto a poente, mas quando tu falas do ponto de vista de se a fiscalidade existente ela é um travão à economia, há que pensar que quando nós temos um contencioso com o Estado, não há problema nenhum até em adiantar o pagamento do imposto, se eu souber que 4 ou 5 ou 6 meses depois, ou vamos lá, no limite 1 ano depois, se eu contribuinte tenho razão, que o Estado me devolve o dinheiro, mas o problema não é esse, o problema é que eu fico anos e anos e anos descapitalizado de algo que é meu. Então não é só na parte, digamos, adjetiva, na parte substantiva em relação a toda a parte do processo fiscal, ele tem que eventualmente ser simplificado e ele tem que ser posto num plano terreno, porque realmente há coisas aqui que já só estamos a falar do domínio da estratosfera, porque no dia-a-dia da prática no nosso planeta já não deveria acontecer. Olhamos então para os números, sobretudo sobre o imposto, o IRS, o imposto sobre o trabalho. A OCDE publicou números recentes que dão conta de que a carga fiscal sobre o trabalho voltou a subir em Portugal em 2022, pelo 4º ano consecutivo. Uma notícia também que o Jornal de Negócios enfatizou na semana que passou. Portugal sobe assim para a 9ª posição do ranking das cargas fiscais sobre o trabalho mais altas da OCDE. Joana, o que é que estes números nos dizem? Também é reflexo daquilo que analisou de como o código do IRS e este imposto se tem vindo a complexificar. Sim, efetivamente esse é um relatório muito útil que nos dá uma visão de Portugal no panorama internacional. E mais recentemente ainda, agora no final de abril, tivemos o relatório com os dados de 2023 que confirmam precisamente essa mesma tendência, ou seja, nós temos Portugal pelo 5º ano consecutivo já a ficar em 8º no ranking de 38 países da OCDE. O que é importante referir é que é um relatório que nos dá detalhes sobre a tributação do trabalho. E a carga fiscal, ou o conceito de carga fiscal, inclui não só o imposto sobre o rendimento, como também as contribuições para a Segurança Social. As contribuições para a Segurança Social, quer do lado do empregador, quer do lado do trabalhador. E um dos dados que é apontado é precisamente, e que coloca Portugal nessa posição, é precisamente para um trabalhador solteiro sem filhos, em que essa pessoa fica com uma carga fiscal de 42,3%, ou seja, leva para casa 57,7% da sua remuneração. Estamos a falar aqui de um peso mais ou menos de 19% em termos de contribuições do empregador, 14% de imposto e 9% de contribuições do trabalhador. E o que é que acontece? É interessante também ver que a OCDE publica dados desde 2000 e que a média dos países da OCDE desde essa altura se situa ali em torno dos 35%. E já Portugal, desde 2013, cerca de 2013, que passa para a casa dos 40%, sem vir para trás e entrando numa tendência crescente, como se tem visto nestes últimos anos. É certo que temos países à nossa frente, temos Bélgica, Alemanha, Suécia, Finlândia, até Itália, que é um dos países com os quais muitas vezes Portugal se compara na questão da atratividade internacional, mas a verdade é que Espanha e Holanda têm cargas fiscais mais baixas. A OCDE diz que, de facto, o que justifica aqui esta principal carga fiscal tem sido o imposto sobre o rendimento. O que temos visto é que os aumentos nos salários nominais acabam por levar os trabalhadores para escalões mais altos. E, portanto, de facto, destes dados resulta que Portugal não sai bem na fotografia. Não sai bem na fotografia do panorama internacional no que diz respeito à competitividade
fiscal internacional. E este não é, porém, o único estudo que demonstra isso mesmo. Por exemplo, temos um outro índice de competitividade fiscal internacional, também com dados para 2023, do Center for Global Tax Policy da Tax Foundation, que coloca, num conjunto também de 38 países, Portugal na 34ª posição. Portanto, o que acontece aqui é que, em termos de competitividade fiscal, este índice compara também o imposto sobre o rendimento das sociedades e o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, mas efetivamente Portugal acaba por ser dos países com taxas mais elevadas para níveis de rendimentos relativamente baixos. A que é que isto leva? Estamos a falar, portanto, de uma estrutura fiscal com taxas de tributação sobre o trabalho muito elevadas, que acabam por tornar uma hora adicional trabalhada mais onerosa, com um custo relativo de não trabalhar menor. Ou seja, no limite, acabamos por ter aqui como que um desincentivo ao trabalho, o que em termos de economia pode levar até a uma redução da própria produção. Uhum. Eu há pouco o erro foi meu, porque naturalmente eu estava-me a referir ao relatório de 2013, exatamente, de 2023, ainda que tivesse visto mal a informação, porque fui de facto buscar os dados de 2022, mas a notícia que demos no Negócios foi exatamente esse relatório da OCDE que saiu na semana passada. Os dados não mudam muito. Não mudam, a verdade é essa, há aqui uma espécie de evolução. Miguel, isso. mas a verdade é que, como bem frisou a Joana, o peso dos impostos e das contribuições sobre a retribuição de um trabalhador solteiro e sem filhos a ganhar mais ou menos um salário médio faz com que metade praticamente do seu rendimento fique retido. O que é que lhe parece esta proporção de números? É razoável? Mais do que uma opinião, tu tens factos. É por isso que tu tens os melhores jovens a emigrarem. Porque ninguém está... Agora, deixa-me passar aqui do plano também económico e aí do político também para o sociológico. Exatamente no momento em que tu tens, seja homem ou mulher, sem filhos, em que poucas raízes ainda estão criadas, tu não incentivas a que as pessoas aqui fiquem. Pelo contrário, desincentivas. Numa altura. E depois tens a questão da imigração, tens a imigração dos mais qualificados e alguns deles já não voltam, porque vão criar raízes noutros locais. Por isso, quando se olha para este problema, sinceramente tem que ser um bocadinho além do Excel e além dos números, porque depois isto traz outros problemas sociais que se transformam depois até em problemas de risco política, que acaba por levar a um conjunto de extremismos do ponto de vista mais populista, que depois todos nós acabamos por nos enverdar numa roda em que não é fácil sair. Aquilo que digo é, se nós queremos reter os nossos jovens, há que olhar com especial cuidado em relação a este pormenor. Porque é aqui, eu falo porque eu agora só conto uma experiência pessoal, porque há 2 anos atrás o meu filho licenciou-se e está a trabalhar num determinado local. E eu comecei-lhe a fazer contas do que ele realmente ia levar para casa. A primeira resposta que ele me deu, eu vou-me embora. Porque foi a primeira, porque ninguém com 23 ou 24 anos que está na expectativa de chegar ao mercado de trabalho, começar a produzir, ganhar, poder comprar a sua casa, poder fazer aquilo, não ficam. Eu estou a dizer isto não é por opinião, é por conversa em casa. E pelo contrário, eu enquanto pai, óbvio que era o melhor para o meu filho e sofrerei se ele emigrar e não quero que o faça, mas terei que compreender que se calhar não está disponível para aceitar aquilo que eu, na idade que tenho e com a estabilidade que tenho, se calhar tenho que viver assim. Eles não querem, eles não vivem. E isso é um problema social muito para além do problema fiscal e económico. Joana, não é só uma questão que afeta os jovens, acaba por abranger, como há pouco demonstrou, os salários médios como um todo. Só para quem não acompanha as áreas de fiscalidade normalmente, como é que se explica que se façam ajustes ao longo dos últimos anos, que se comunica até a ideia de um alívio fiscal, de que se está a implementar um alívio fiscal, a aliviar o imposto sobre o trabalho, mas depois isso, pelos vistos, não tem reflexo no que dizem os números sobre o nível de fiscalidade sobre o trabalho em Portugal? Sim, nós falamos e estamos a pensar em carga fiscal, precisamente também em linha com aquilo que acontece no estudo da OCDE, ou seja, quando falamos neste peso de tributação sobre os rendimentos do trabalho, pensamos não só em IRS como em segurança social. E o que é que acontece? É importante realmente olhar para a segurança social e nós na segurança social temos das taxas mais elevadas. Por outro lado, ao contrário do que acontece em muitos outros países, no nosso caso, na segurança social, nós não temos limites, não temos tetos.
Portanto, não temos nenhum teto para as remunerações que são base de incidência, nem temos nenhum teto para as contribuições. Isso, por exemplo, não é o que acontece noutros países como sejam Espanha. Espanha tem tetos e, pelo menos de parte do colaborador, dos trabalhadores, o valor das contribuições é muito mais baixo. Do lado do IRS, efetivamente, temos tido alguns ajustes, é certo. O que notamos é que desde o agravamento significativo que houve por altura da Troika, em torno de 2013, não se sentiu desde então um verdadeiro desagravamento. Era isso que lhe perguntava, até porque as contribuições para a Segurança Social têm estado estáveis ao longo dos últimos anos, portanto, houve um ajuste de facto, tem havido descidas, mas não são ressentidas porque o agravamento anterior foi muito elevado, é isso? É isso. E efetivamente as medidas que têm vindo a ser implementadas, estas alterações, acabam por beneficiar, digamos assim, os escalões mais baixos de rendimentos, mas ainda deixando a carga fiscal da classe média muito, muito alta. Também já lá vamos. Miguel, compreende a polémica que se criou sobre o anunciado choque fiscal que foi apresentado pela AD, numa campanha que se centrou muito nessa questão e que afinal vai ter um efeito muito mais limitado do que o que se previa? Eu acho que sobre isso já foi dito e não tenho muito mais para acrescentar, além da questão da gestão da má Mas comunicação. criou-se um problema de percepção e um problema de credibilidade. Tem uma questão de gestão de expectativas, isto é, a partir do momento que crias uma determinada expectativa e não a entregas de acordo com a percepção que foi feita, obviamente há um erro. Até porque há uma máxima em comunicação política, que é, em comunicação, percepção é realidade. Se as pessoas percepcionaram que haveria um choque, e um choque não é apenas um embatezinho ou um encosto, é algo que eventualmente fica por entregar. Mas o Miguel há bocadinho dizia que depois há ali aquelas medidas políticas, como é que vamos... Certo, o embaraço, não é? Como é que vamos arranjar aqui uma forma de justificar às pessoas que prometemos um choque fiscal, mas depois orçamentalmente só temos este disponível? Eu acho que há um momento em que parece que na política vale tudo para se ganhar eleições. E eu acho que depois, e não é só desta governo, mas se calhar pegamos nos últimos 20 anos, isso tem sido muito em que depois provoca esta manta de retalhos e toda esta dificuldade em perceber exatamente em que mar navegamos e para onde queremos ir. E eu acho que o mais importante é perceber para onde é que se quer ir. Porque há um conjunto... Depois há uma coisa que eu sinto que é, acho que parece que cada ministério é uma ilha que não se interliga em relação aos outros. O que estamos a falar em relação ao choque fiscal é para quê? É para que, nomeadamente, possas atrair, entre outras coisas, aliviares alguma parte da população, possas incentivar o consumo interno, possas, nomeadamente, chegar junto de quem tenta trazer investimento estrangeiro e mostrar um país atrativo. Isso é preciso falar com o Ministério da Economia. Mas lá está, uma das questões que também tens de tratar é o contencioso. Tens que falar com o Ministério da Justiça. Trabalhar cada um destes problemas de forma isolada, como uma ilha, e não de forma multidisciplinar, sinceramente, acho que não se vai conseguir chegar aos resultados que o país precisa. Uhum. Joana, estudos recentes do Banco de Portugal e da Plana APP, que é uma organização da administração pública para as políticas públicas, dizem que os cortes introduzidos pelo anterior governo criaram mais desigualdade por causa da questão da progressividade do nosso imposto. Quer explicar isto também para quem não tem noção de como é que o imposto sobre o trabalho se aplica? Certo. Sim, efetivamente esse estudo, efetuado pelo Grupo de Competências, dá conta que as medidas que mais contribuem para reduzir as desigualdades são, por exemplo, medidas relacionadas com o aumento das pensões e com o aumento dos benefícios sociais, como seja o complemento solidário para impostos, o abono de família, para idosos, peço desculpa. É defeito profissional, os impostos. E o rendimento social de inserção. E, efetivamente, essas medidas analisadas de forma isolada, todo o resto constante, acabam por atenuar as desigualdades. Por sua vez, a redução do IRS acaba por criar aqui um efeito também, se olharmos de forma isolada, de agravamento da desigualdade. E isto está relacionado com a progressividade do imposto. Como é que ela funciona, só para quem não tem essa noção? O que é que acontece? A ideia de progressividade tem subjacente a igualdade na tributação, uma repartição justa dos rendimentos e tem por objetivo a redução da carga fiscal, sobretudo para os rendimentos mais baixos. E o que acontece é que, efetivamente, as alterações que nós temos assistido acabam por, de uma forma generalizada,
levar ao aumento do rendimento disponível das pessoas, mas com ganhos crescentes nos escalões superiores. E isto acontece porque, sobretudo nos escalões mais baixos, nós de facto temos muitas situações de pessoas que estão já com rendimentos muito próximos ou iguais ao salário mínimo nacional e aí já estão isentas de impostos. Portanto, ou então tem um impacto. Os salários não têm progredido o suficiente para que as pessoas fiquem num patamar em que já estão a pagar um imposto e estão ali num patamar em que o grosso das pessoas deixa de pagar. Esse é também um outro problema, de facto, a questão do nosso salário médio, que nos condiciona também e que acaba por justificar aqui grande parte do que estamos a falar. E por outro lado também, a par aqui destas descidas do IRS que falamos, esta vontade também de fazer com que isso aconteça e se destine aos jovens, para os tentar reter, também uma nota para dizer que mesmo em termos de IRS jovem, se nota precisamente o mesmo resultado, ou seja, temos aqui uma descida generalizada, ou seja, em termos gerais o rendimento disponível aumenta, mas aumentam também as desigualdades porque os dados mostram que supostamente aqui o impacto também é maior em rendimentos médios a mais elevados. Oh Miguel, isto contamina a discussão sobre se deve ou não deve descer e mexer nas tabelas de IRS, porque depois está-se a beneficiar mais quem ganha mais do que quem ganha menos. Isto não contamina também a discussão quando se sabe que quem ganha mais também está a ser praticamente o grosso das pessoas que pagam impostos? Sabes, uma das questões, eu vou agora ser um bocadinho politicamente incorreto, uma das questões, acho que há uma palavra que é sobrevalorizada cada vez mais, que é a palavra igualdade. A igualdade não significa justiça. Uma das coisas que tu aprendes logo no primeiro ano de faculdade de Direito é que para haver justiça tu tens de tratar de forma igual o que é igual, mas de forma desigual o que é desigual. E é aí que nós começamos a aprender o conceito e a diferença entre equidade e igualdade. As coisas têm que ser tratadas, para mim, e isto é uma opinião muito pessoal, de forma equitativa. E cada vez mais essa equidade, que é o sentimento de justiça que tu tens, começa a ficar distorcida em relação à questão. Isto é, na ânsia de querer trazer uma determinada igualdade nominal, ela não se torna real e torna-se desigual. Torna-se na realidade desigual porque ela não é equitativa. E eu acho que esta é a questão, porque depois, a partir deste momento, tu tens quase um desincentivo a produzir mais, a crescer. Porque é que eu vou trabalhar mais, ainda há bocadinho eu estava a explicar, para tentar acrescentar mais valor, se na prática vou ficar pior? Eu já tive situações em que tive que estar a fazer contas, quando queria aumentar o salário de algum colaborador, tenho que estar a fazer contas se vale a pena aumentar. E isso é porque a pessoa merece. E se merece ser incentivada, ela tem que ser melhor remunerada. Mas quando tu tens nos escalões mais baixos alguém que produz muito menos ou muito pouco e que ganha quase igual, é muito complicado tu gerires de forma equitativa as expectativas e o retorno que tu queres destas pessoas. Isto tem muito a ver, mais uma vez, isto impacta na produtividade, isto impacta nas questões sociais e começa a ficar muito radicalizada a conversa. Por isso é que eu acho que, com todo o respeito, enquanto jurista, eu acho que a palavra e o conceito da igualdade começa a ficar demasiado sobrevalorizado e nós próprios temos que começar a falar muito mais em equidade, que é para tratar de forma igual o que é igual. Mas se é desigual, tem que ser tratado de forma desigual. E isso não é injusto, é o contrário, é justiça. Joana, é verdade que temos um dos IRS mais progressivos da Europa e, assim sendo, como é que é possível descer a tributação sem agravar estas desigualdades? Colmatar este problema que o Miguel estava aqui a descrever. Sim, e efetivamente é verdade. Nós em Portugal temos 9 escalões de rendimentos, o que nos deixa quase como o único país, se não considerarmos o Luxemburgo. Aliás, podemos até dizer que temos 11 escalões se considerarmos a taxa adicional de solidariedade. E isto ficou assim, ficamos com 9 escalões com o Orçamento de Estado de 2022, em que passamos de 7 para 9 escalões. E em que o que se pretendia era precisamente isso, aumentar a progressividade do imposto. O que é que acontece? É que, de facto, as alterações, mais uma vez, as alterações que têm sido implementadas acabam por levar a um aumento do rendimento disponível das pessoas, mas esse impacto é menor nas situações de menores rendimentos. E por outro lado, voltando agora aqui ao tema do salário médio, a questão também se relaciona com o nosso salário médio. Nós em Portugal temos um salário médio relativamente baixo. Portanto, nós se nos compararmos com outros países, nós para taxas semelhantes estamos a tributar valores
muito mais baixos, o que implica um esforço muito maior das pessoas em Portugal. Mas nesse caso faria sentido estar a reduzir o número de patamares de escalões de IRS? Poderia ser uma das, ou pelo menos uma reestruturação em termos dos escalões, como se poderia pensar-se eventualmente em alargar os escalões associados a uma descida mais significativa das taxas. Isso poderia eventualmente ser. E dou um exemplo em concreto. Quando nos comparamos com os outros países a este respeito, é que não é preciso ir muito longe. Se nós olharmos para a Espanha e para a tabela de taxas de Espanha, eles têm uma taxa máxima nominal de 47%, que não é muito diferente da nossa, de 48%, só que a nossa aplica-se a rendimentos acima de cerca de 81 mil euros, quando em Espanha é acima de 300 mil euros. Por outro lado, outro exemplo, em Espanha um rendimento da ordem dos 50 mil euros é tributado a uma taxa nominal de cerca de 20%, quando nós aqui em Portugal temos praticamente o dobro. Agora, a questão é, quando falamos de desigualdades, não podemos limitar a análise ao IRS, porque efetivamente também, como vimos, há aqui outras medidas que afetam e que podem ter um impacto, nomeadamente em termos de benefícios e de prestações sociais. Joana, não perca essa ideia, deixe-me só aqui questionar a Miguel sobre o encurtar ou não de patamares, ou já se mexeu tanto nos patamares, no IRS e afins, com medidas pontuais que já não vale a pena mudar nada. Em que é que ficamos? Quando tu remendas demasiado uma determinada manta, ela fica uma manta de retalhos. Portanto, mais vale arranjar as formas, nem que tenhas que perder um bocadinho mais tempo e comprar uma manta nova. Mais vale fazer uma mexida profunda. Eu acho que eu não tenho, eu gosto de falar apenas do que sei e não tenho competência nem capacidade para estar-te a dizer exatamente do ponto de vista, porque não sou fiscalista, mas consigo, enquanto muito consultor em relação a empresas, até porque trabalho em países onde a máquina fiscal e o processo fiscal é algo realmente complicado, que é o caso do Brasil, onde a complexidade entre impostos federais e Estados federados, um conjunto de impostos diretos e indiretos, é terrível, e acredita que é das coisas mais complexas que eu já uma vez conheci e dominei, e sei exatamente o que é que pode acontecer. E o que nós temos aqui que escolher é, nós queremos um sistema simples ou um sistema complexo? Queremos um sistema estável ou um clima de incerteza? Queremos conceitos de equidade ou de pura igualdade nominal? Nós queremos que processos sejam céleres e fáceis de resolver na diferença de interpretações com a autoridade tributária, ou um conjunto de situações que apenas se tornam demoradas e todas elas desincentivadoras? Porque esta é que é a questão. Um regime fiscal tem que ser uma ferramenta ao serviço de um propósito. E ela, neste momento, ela tem tudo menos aquilo que ela deveria ser. Extremamente atrativa para um país pequeno com 10 milhões de habitantes, que precisa de ser fiscalmente competitivo para atrair investimento, para criar emprego de maior valor, e tudo isto está interligado. Eu vou dizer, achar que apenas estas questões são para resolver problemas de comunicação política, de expectativas que foram criadas durante campanhas e entregar, é uma manta de retalhos que se vai criar e não se resolve. Joana, o coordenador da UTAU, Rui Nuno Baleiras, disse em tempos numa entrevista ao Negócios, era um bocadinho a ideia, se calhar estava há pouco a tentar explanar, de que no caso da tributação alargada do trabalho, a IRS e mais segurança social, foi-se tão longe no nível de progressividade que já estamos a ter custos em termos de eficiência. Porque já há tantas famílias isentas de pagar, esse esforço se concentra muito numa só parcela. Como é que isto se pode mudar e como é que acha que há outras medidas, como referi há pouco, que podem ser introduzidas que não têm necessariamente a ver só com o imposto e que podem ajudar nesta questão? Sim, efetivamente, aqui o que resulta deste estudo é o que se verifica, ou seja, nós temos vindo a tentar trazer algum alívio fiscal, que de facto genericamente tem feito aumentar o rendimento disponível das pessoas, mas não temos tido alterações estruturais ao imposto. E o que é que nós vemos? Vemos um imposto que se caracteriza por uma hiperprogressividade dos escalões, portanto para níveis relativamente baixos de rendimentos, temos taxas relativamente elevadas para um salário médio relativamente baixo, e depois temos sim isso, como também diz, um número reduzido de pessoas a suportar aqui uma carga fiscal considerável.
A esse respeito, eu acho que vale a pena até ver os próprios dados da Autoridade Tributária que estão disponíveis no Portal das Finanças em relação ao IRS 2022, já apresentado. E aí é possível ver que nós temos um número de agregados com o IRS liquidado de cerca de 57%. Mais ou menos metade dos contribuintes. E um segundo dado que nos diz que 20% desses agregados que pagam o imposto asseguram 80% do IRS liquidado. Portanto, efetivamente aqui nós temos um número muito reduzido de pessoas a suportar a grande parte da nossa carga fiscal. E olhando para aqui para o efeito também da carga fiscal como um todo, e numa altura em que se discute muito a nova lógica de empresas, da inteligência artificial e afins, é a altura se calhar também de discutir as contribuições que são feitas para a Segurança Social? Sim, poderia ser. Ou seja, eu acho que aqui nós vemos dados de carga fiscal também. Claro que estes dados são sobretudo aqui do IRS liquidado, mas efetivamente acho que não só uma mudança passaria, por exemplo, por alargar as bases de incidência de rendimento, contribuindo para um incentivo maior ao trabalho, um incentivo maior até ao próprio investimento e à poupança, e desincentivando a economia informal. Que acaba por estar de trás e ser aqui um possível resultado. A par disso, ao olhar de uma forma integrada para a carga fiscal, valeria a pena não só olhar para o imposto sobre o rendimento, como também para as contribuições. E, efetivamente, quando também vemos estes resultados como que desincentivarem o trabalho, muitas empresas atendem a isso mesmo para socorrerem de outros recursos, nomeadamente as tecnologias. Portanto, sim, seria pertinente também reconsiderar aí as formas de contribuições. Uma última questão, que já vamos muito longe no nosso tempo, uma última questão para ambos, e começávamos pelo Miguel para depois a nossa convidada fechar. Acreditam num clima tão politicamente tenso, tão fracionado, que vai ser possível nos próximos anos discutir à sério uma reforma do IRS? A tua pergunta já induz a resposta, não é? Eu acho que neste momento e num curto, pelo menos aquilo que do panorama político a visão nos é possível dar em termos de horizonte, a resposta é não. Eu não falo apenas do ponto de vista político, eu acho que do ponto de vista da sociedade nós começamos a correr o risco de estar bastante, não é mais do que relativa, é bastante fragmentada, em que a discussão com alguma calma, tranquilidade de um assunto como este não parece que seja possível tratá-lo da maneira como ele merece ser tratado para que se possa atingir os objetivos que queremos. Joana, vê condições para se conseguir discutir isto com calma e seriedade? Seria necessário, seria importante termos de facto aqui medidas mais estruturais, como temos vindo a dizer. Agora concordo, compreendo aqui que no curto prazo de tempo isso poderá ser difícil, até porque eu acho que esta pergunta deve também ter aqui subjacente algum enquadramento, e nós temos visto que o IRS é das principais fontes da receita fiscal, portanto é o segundo maior imposto, logo a seguir ao IVA. Ou seja, fazermos aqui alterações profundas de IRS implicariam eventualmente também fazer uma reforma orçamental para que não se comprometessem as finanças públicas. Portanto, isso torna mais difícil a implementação o exercício e a sua discussão. Exatamente. Muito bem, está assim feita a análise desta semana, de olhos postos na fiscalidade e nos impostos sobre o trabalho. Obrigada, Joana Freitas, por se ter juntado a nós no Advogado do Diabo, e obrigada, Miguel, também por mais esta semana, assim que nos acompanha. Até para a semana.